Shabbat Shalom, então, meus irmãos. Estamos aqui para mais um estudo da Paraxá. Hoje, em específico, é a última Paraxá, é a última porção. É a porção de número 54, que tem o nome de Paraxá Vezut Habrahá, que literalmente significa "e esta é a bênção". Essa porção ela corresponde a Deuteronômio 33:1 e vai até o capítulo 34, versículo 12, onde nós temos a conclusão, o término do livro de Devarim, do livro de Deuteronômio. E assim, meus amados, nós concluímos hoje o ciclo anual de estudos da Torá. Como os irmãos bem sabem, a Torá ela é dividida em 54 porções e a cada sábado nós estudamos uma porção. Fato é que em algum Shabbatot, em alguns sábados, nós estudamos duas porções, que é conhecida como Mehubarot. Então, existem anos que algumas porções elas são estudadas juntas, e por isso a palavra Mehubarot, né? Onde em um sábado nós estudamos duas porções. Mas, normalmente, nós estudamos uma porção dessas 54 a cada Shabat, a cada sábado. E hoje nós chegamos à última porção, a porção de número 54, a Paraxá, e esta é a bênção, a Paraxá Vezot HaBrahá. É interessante porque normalmente essa Paraxá ela é estudada durante a semana, normalmente na festa de Shemini Atzeret, o oitavo dia do ajuntamento, ou como é conhecido também como Simchat Torá. Na diáspora, após a festa de Sukkot, nós comemora-se 2 dias, né? O primeiro dia é comemorado Shemini Atzeret e o segundo dia comemora-se Simchat Torá. E na terra de Israel, essas duas celebrações elas se fundem, elas são feitas em um dia. Então, no oitavo dia, Shemini, né, é comemorado Shemini Atzeret e Simchat Torá, como está lá, por exemplo, em Levítico 23, quando a Torá vai nos ensinar que o povo de Israel deve fazer um ajuntamento no primeiro dia e no oitavo dia. Por isso, a origem de Shemini Atzeret. E depois a tradição do povo de Deus desenvolveu a festa Simchat Torá, que significa a alegria da Torá. Então, o povo judeu, o povo de Deus, se alegra diante do Eterno por ele ter dado a Torá ao seu povo, pelo Eterno ter dado a Torá ao povo judeu. Segundo a tradição, o Eterno oferece às nações a Torá, mas nenhum povo quis e aderiu à Torá, senão o povo judeu. E hoje a gente celebra Simchat Torá, a alegria da Torá, nos 4 cantos da terra. Nos alegramos diante do Eterno pelo Eterno ter nos dado a Torá. E para nós é uma alegria muito grande, irmãos, nós termos esse privilégio de estudar a cada Shabat, a cada sábado, a Torá. Torá significa literalmente instrução. Então, é a alegria da instrução. Torá significa instrução. Então, nós estudamos as instruções de Deus todos os sábados. E ao estudarmos a instrução de Deus, a Torá, primeiro, nós somos instruídos, nós adquirimos sabedoria divina, sabedoria de Deus, e de posse dessa sabedoria, praticando os mandamentos, as mitzvot do Eterno, nós somos prósperos, nós somos abençoados, nós somos bem-sucedidos. Então, por isso que nós nos alegramos diante do Eterno, por ele ter nos dado a Torá. E por isso existe esta festa de Simchat Torá, a alegria da instrução, ok? E hoje é este dia onde nós nos alegramos diante do Eterno, porque a Torá, ela é luz, meus irmãos. A Torá é luz. Quando nós estudamos a Torá, quando nós praticamos a Torá, nós recebemos luz. E eu quero lembrar aos irmãos um versículo que é parte da conclusão final da Paraxá Razino, onde Moisés diz
ao povo de Israel o seguinte, em Deuteronômio 32:47, ele diz assim para o povo: pois esta, ou seja, a instrução, a Torá, pois esta não é uma questão trivial para vocês. Ou seja, a prática da Torá, dos mandamentos, não é algo trivial, não é algo que eu escolho, eu vou obedecer, amanhã eu não vou obedecer, esse ano eu vou obedecer, ano que vem eu não vou obedecer. Essa não é uma questão trivial para nós. Então, de novo, repito, pois esta não é uma questão trivial para vocês. Ao contrário, ela é a sua vida. Por causa dela, vocês viverão muitos anos na terra em que possuirão quando atravessarem o Iarden, o Jordão. Ou seja, a prática da Torá, a obediência aos mandamentos é essencial à nossa vida. E quando nós pegamos a palavra vida aqui, não é simplesmente esta vida que agora nós experimentamos, mas vida aqui é essa vida presente e vida futura, ou seja, a salvação, a eternidade. Então, a obediência à Torá, a obediência aos mandamentos não é algo trivial, não é algo opcional, mas é questão de vida. E vida aqui significa vida eterna. Foi isso que Moisés disse ao povo de Israel ali na terra de Moabe, o povo prestes a entrar e tomar posse da terra de Canaã, ok? Irmãos, a paraxá de hoje, ela é sucinta, porém densa, como eu costumo dizer. São apenas 2 capítulos, o capítulo 34 nem é muito longo. E o que vai narrar a paraxá de hoje? A paraxá, ela inicia, por isso o nome dela, Vezot Habrahá, no versículo 1 do capítulo 33, assim: e esta é a bênção que Moshe, homem de Deus, pronunciou a respeito do povo de Israel antes de sua morte. Olha que interessante, irmãos. Moisés, como um pai, ele convoca todas as tribos de Israel para abençoá-las antes de sua morte. Assim como fizeram os patriarcas, os nossos pais na fé, Abraão, Isaque e Jacó. Todos eles chamaram seus filhos, né, e pronunciaram bênçãos, brahot, sobre a vida deles antes de morrer. E Moisés não faz diferente. Moisés já tinha sido anunciado por Deus que ele iria morrer e que ele não iria entrar na terra prometida. Então ele já sabedor que ele iria morrer ali, na terra de Moabe, no Monte Nebo, nas nossas versões em português, ele iria morrer. Então ele, como um pai, ele chama todas as tribos e profere bênçãos. E uma bênção específica para cada tribo. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos. Não se atentem, irmão, só para o literal da Bíblia, só para o nível literal. Cave mais, aprofunde mais. Esse é o conselho que eu dou para cada um de vocês. Aprofunde mais nas Escrituras. Hoje nós estamos concluindo um ciclo e já na festa de Simchat Torá, nós já vamos iniciar a leitura do livro de Bereshit, de Gênesis, né? Então nós já encerramos o estudo da Torá e já reiniciamos o estudo da Torá. Lembrando que é um ciclo, e um ciclo ele não tem início nem fim, isso aponta para a eternidade da Torá, da instrução de Deus. A palavra de Deus ela é eterna, e nós sabemos muito bem que a palavra de Deus ela é eterna porque ela é personificada em uma pessoa chamada Yeshua, conhecido Jesus. Ele é a Torá viva, ele é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Yeshua é o davar em hebraico, é a palavra. Yeshua é o menra em aramaico, é a palavra. Yeshua é o logos em grego. Yeshua é a personificação, é a materialização da instrução de Deus. E Yeshua é eterno, porque ele é Deus. Então, por isso que nós iniciamos o ciclo, concluímos o ciclo, reiniciamos o ciclo, e ano após ano nós estudamos as
54 porções da Torá. E hoje nós faremos isso. Agora, irmãos, renovados, inspirados, porque nós estamos passando e acabamos de passar pelas festas de outono. Então, irmãos, nós saímos agora das festas de outono, estamos concluindo as festas de outono, passamos por festa de trombetas, Yom Teruah, passamos pelos Yamim Noraim, pelos 10 dias temíveis, passamos Yom Kippur, o dia do perdão, entramos em Sukkot, tabernáculos, 7 dias da festa de tabernáculos, e agora estamos concluindo com Shemini Atzeret, o 8º dia de ajuntamento, e concluímos com Simchat Torá, a alegria da Torá. Então nós estamos renovados, inspirados. É o que eu disse aos irmãos, as festas do Eterno, elas são oásis no meio desse deserto da nossa vida, desse deserto chamado vida. As festas do Eterno são oásis. Eu saio dessas festas renovado, inspirado, para iniciar com toda a força novamente o estudo da Torá, iniciarmos novamente o estudo no princípio, iniciando no livro do princípio, do início, Bereshit, Gênesis. Então é muito bom, irmãos. E hoje nós concluímos o ciclo de estudo com a Parashá Vezot HaBrachá. E aquilo que eu disse aos irmãos, não estudem a Bíblia só no nível elementar, na primeira camada, no primeiro nível, que é o nível literal. A Bíblia, ela tem 4 camadas. A Bíblia, ela tem 4 níveis de interpretação. Esse é o método de estudo do povo de Deus, chamado Pardes, que é um acróstico que significa paraíso. Ou seja, quando eu estudo a Torá nesses 4 níveis, esse estudo me leva de volta ao paraíso. É tremendo, é tremendo. É por isso que a Torá é chamada de árvore da vida. O homem, quando ele é expulso do Éden, ele perde o seu contato, a conexão com a árvore da vida. Ele perde a comunhão com o Eterno que vinha visitá-lo, que vinha na viração do dia, vinha à tarde para ter comunhão com ele. E quando eu consigo aprofundar, estudar as Escrituras nesses 4 níveis de interpretação, é como se eu voltasse ao Éden, eu voltasse ao princípio, voltasse à origem, voltasse ao paraíso. Por isso, Pardes, que é um acróstico para os 3 níveis, Pshat, Remes, Drash e Sod. Então, os 4 níveis são, primeiro, que todo mundo está acostumado a estudar a Bíblia no primeiro nível. O primeiro nível é o nível Pshat, que significa o quê? Literal. A pessoa pega a Bíblia e lê a Bíblia. Esse é o primeiro nível, é o nível literal. Você lê e interpreta o texto. É o primeiro nível, o nível literal das Sagradas Escrituras. Nós temos o segundo nível, que é o Remes. O Remes, ele literalmente significa uma alusão a uma outra passagem, a um outro evento. Exemplo, quando nós lemos Isaías 53, nós estamos lendo ali algo literal, que foi a profecia dada por Isaías aproximadamente há 700 anos antes de Cristo, falando sobre o servo sofredor. Só que essa profecia está aludindo a outra pessoa, que é Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo, aquele que levou sobre si os nossos pecados. Hoje é fácil, né? Porque já nos foi dada essa interpretação de saber que Isaías 53 aponta para o Messias, que é uma alusão ao Messias, ao ministério do Messias, ao propósito da vinda do Messias. Então, toda a Escritura, ela tem esse nível, o segundo nível, que é o Remes, que é a alusão. O terceiro nível é o Drash. Daí vem a palavra Midrash, que já é um estudo mais investigativo. É pego várias concordâncias bíblicas e dali você tira um conceito, um ensino profundo. Isso é o Drash. Drash literalmente significa investigação, então é algo mais profundo ainda. E o quarto nível, que é o Sod, que literalmente significa oculto, segredo, é aquilo que está escondido nas Sagradas Escrituras. Aí você precisa aprofundar ainda mais. Aí, esse nível
de profundidade é aqueles que os eruditos, que os exegetas, que grandes teólogos, grandes estudiosos da Bíblia conseguem atingir esse nível, o nível sod, que é o oculto, é tirar da Escritura aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Sod é mistério, sod é mistério, é encontrar dentro da Sagrada Escritura um mistério. Vou dar um exemplo de sod. Nós temos em Isaías ainda a profecia que a jovem dará luz, né? E ali é jovem, e é traduzida até para o grego como virgem. A virgem dará luz. E aí é uma briga, porque no hebraico a palavra Adamá significa moça nova, né? Ou virgem, então pode ser um, pode ser outra, e há esse conflito hermenêutico, interpretativo. Porém, quando você vai no nível sod, nós temos dentro dessa profecia que a virgem ela dará à luz, ou a moça nova, a moça jovem dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. O men ali, em hebraico, nessa profecia, existe um mem fechado, e mem aponta para útero. Mem, em hebraico, o mem, a interpretação arcaica, aponta para útero. Ou seja, uma mulher de útero fechado, por causa do mem fechado, ela vai dar à luz a um filho. Então, eu consigo provar pelo sod, pelo segredo, pelo mistério, pelo oculto, que esta é uma profecia messiânica. Então, a Bíblia, irmãos, ela é tremenda, porque ela é divina. É você entrar na mente do Criador, é navegar num oceano profundo, e quanto mais você mergulha, mais você encontra segredos e mistérios. E por que eu estou falando sobre isso hoje e agora? Porque quando nós lemos a Parashá Vezot Rabrahá, Deuteronômio capítulo 33, e esta é a bênção, e Moisés chama as tribos de Israel como um pai, chama os filhos para abençoá-los antes da morte. Este é o maior legado. Olha só, olha que profundo isso aqui. O maior legado que um judeu deixa para o seu filho, o maior legado que um homem de Deus deixa para os seus liderados, o maior legado que Moisés deixou para o povo judeu, para o povo de Deus, não foi a terra prometida, não foi o Mishkan, o tabernáculo, não foram as tábuas da lei, foi a espiritualidade, foi a bênção. Olha, eu vou abençoar vocês, e abençoo tribo por tribo, como um pai abençoa o seu filho. O maior legado que um homem e que uma mulher pode deixar para a sua posteridade, pode deixar para os seus descendentes, pode deixar para os seus filhos, é aquilo que é espiritual. O maior legado que eu posso dar para as minhas filhas é algo espiritual. Não é posses, não é bens, não é bens móveis, imóveis, dinheiro. O maior legado que um homem e uma mulher pode deixar para os seus filhos se chama espiritualidade. É por isso que muitos veem seus filhos perecerem, perderem, porque esquecem que o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos se chama espiritualidade, é o legado espiritual. Isso nós aprendemos dos patriarcas, isso nós aprendemos dos nossos pais na fé, Abraão, Isaque e Jacó, de Moisés. O legado que esses homens deixaram foi um legado espiritual. E o que o mantém, o povo de Israel vivo, se chama o seu legado espiritual. Israel Rai, povo de Israel vive por causa do legado espiritual que eles receberam. Então, irmãos, lembrando dos 4 níveis de interpretação da profundidade de que a Bíblia não é um jornal, não é uma revista, não é um livro qualquer para ser lido de forma superficial. Eu quero te chamar a sua atenção para que essa última paraxá, nós temos Moisés despedindo do povo através de uma bênção. Só que nessas bênçãos estão embutidas profecias sobre o futuro de cada uma das tribos. Cada uma. Deuteronômio capítulo 33 é muito profundo. Moisés abençoa tribo por tribo.
E a cada bênção dele está embutida aqui, né, nessa bênção, profecias sobre cada uma delas. Nessas bênçãos estão embutidas o futuro de cada tribo. Então isso é algo muito profundo, é algo muito profundo. Só que hoje nós não vamos nos ater. Quem sabe o Eterno nos permita, em uma outra oportunidade, nós aprofundarmos em cada profecia aqui, que aponta para o futuro de cada tribo. E aqui existem alusões messiânicas, é algo muito profundo. Por quê? Essa própria porção, essa própria paraxá vai dizer que não se levantou homem na terra como Moisés, que falava com Deus face a face. E você acha que a bênção dele ia ser algo superficial? Há uma profundidade imensa aqui nessas bênçãos. Então, o capítulo 33 dessa paraxá é Moisés abençoando tribo após tribo. E aí ele chama Israel, na conclusão do capítulo 33, com o seu nome poético para Israel, Yeshurun, né? Versículo 26, se você estiver com sua Bíblia aberta, Deuteronômio 33, 26, ele diz assim, olha, Yeshurun, não há ninguém semelhante a Deus, cavalgando pelos céus para ajudá-lo, montado nas nuvens de sua majestade. O Deus da antiguidade é uma habitação, com braços eternos por baixo. Ele expeliu o inimigo diante de você e disse a você, destrua. Por isso Israel vive em segurança. A fonte de Jacó está sozinha na terra de grãos e do vinho novo, onde os céus gotejam com orvalho. Feliz é você, Israel, quem se assemelha a você, povo salvo por Adonai, seu defensor e auxílio, e sua espada de triunfo. Seus inimigos se agacharão diante de você, mas você os derrubará de seus lugares altos. Por que eu estou lendo isso? Olha o cenário que nós estamos vivendo hoje. Israel está em guerra, mais uma vez, contra o grupo terrorista Hamas e contra os seus inimigos que os odeiam, como o Irã. Acabou de dizer que Israel tem que ser varrido do mapa, mais uma vez. E Israel o povo de Israel vive, e ele vive porque eles têm um Deus que os protege e faz viver em segurança e coloca os seus inimigos ajoelhados aos seus pés. E isso vai culminar na vinda de Mashiach, na vinda de Yeshua. Esse ódio, irmãos, das nações vai só aumentar até culminar na guerra final, onde o próprio Mashiach virá com os seus anjos para guerrear contra esses exércitos e com o assopro da sua boca desfazer e destruir o anticristo e estabelecer o seu reino milenar, estabelecer o reino messiânico. Estamos caminhando para o fim, meus amados. Então, nada do que é noticiário já nos assusta, pois nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que, sim, isso aí vai acontecer e vai aumentar em proporção cada vez mais, a ponto de todas as nações formarem coligações, nações unidas vão subir até a Israel para tentar destruir, mas em vão, porque o Senhor é o seu defensor, o seu auxílio. O povo do Senhor é salvo por ele, o grande Adonai de Sebaot, o Senhor dos exércitos. Irmãos, nós concluímos então a Paraxá Devarim, a porção Vezot Habrahá, com o capítulo 34, com o episódio triste, onde Moshe é recolhido. Versículo 1 diz, Moshe subiu das planícies de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisgá, diante de Jericó. Ali, Adonai lhe mostrou toda a terra, de Gilad a Dan, toda a região de Naftali, a terra de Efraim e Menaché, a terra de Yehudá, todo o caminho até o mar, o Negev e o Aravá, incluindo o vale onde está Jericó, a cidade das tamareiras, chegando até Tissoar. Adonai lhe disse,
esta é a terra que jurei a Abraão, Isaac e Jacó. Eu a darei a seus descendentes. Permiti a você contemplá-la com seus olhos, mas você não entrará nela. Portanto, Moshe, servo de Adonai, morreu ali, na terra de Moabe, como Adonai disse. Ele foi sepultado no vale, diante de Beit Peor, na terra de Moabe. Mas, até o dia de hoje, ninguém sabe o local de seu túmulo. Por quê? Por quê que ninguém sabe o local do seu túmulo? Porque o próprio Deus o enterrou. Mas onde está isso na Bíblia? Onde está isso na Bíblia? Irmãos, nós vamos fazer um estudo específico sobre esse tema. Nós temos uma tradição escrita, nós temos a palavra de Deus escrita e nós temos também uma tradição oral, ensinos que foram passados de pais para filhos, de mestres para discípulos, de professores para professores. Isso foi perpetuando. Hoje, muito daquilo que nós temos como tradição oral se tornou escrita, livro. Então, o texto literal de Deuteronômio 34 não fala que Deus enterrou Moisés, só fala que ele morreu e foi sepultado. Não fala que houve uma batalha espiritual, uma guerra foi travada por causa do corpo de Moisés. Samael, Satanás, o diabo queria o corpo de Moisés para que ele pudesse propagar a idolatria, mas isso não lhe foi permitido, e aí houve uma batalha espiritual entre Satanás e o arcanjo Miguel, Micael. E aonde está isso? Na Bíblia. Aonde está isso na Bíblia? Ah, pastor, tá fácil, tá lá na epístola de Judas, tá lá na carta de Judas, irmão do Senhor. Sim, perfeito. Então, olha só, vamos ler de novo Deuteronômio 34, 5 e 6. Portanto, Moisés, o servo de Adonai, morreu ali na terra de Moabe. Como Adonai disse, ele foi sepultado no vale diante de Beit Peor, na terra de Moabe. Mas, até o dia de hoje, ninguém sabe o local de seu túmulo. Ninguém sabe. Vamos para a carta de Judas? Vamos para a carta de Judas? O estudo, irmãos, das Sagradas Escrituras é muito mais profundo do que as pessoas imaginam. Carta de Judas, irmão de Yeshua, irmão de sangue de Yeshua, que maravilha. Nós lemos ontem na festa de Sukkot, em Rosh Hashanah, que os irmãos de Yeshua não criam nele, né? Lembram? E olha só o que eles se tornaram após a ressurreição de Yeshua. Que maravilha. Nós temos aqui dois irmãos de Yeshua, se tornaram dois grandes líderes da comunidade messiânica em Israel, Yehudá, Judas, e Jacó, né? Que é traduzido como Tiago. Que maravilha. Dois irmãos de Yeshua. Então vamos lá. A carta de Yehudá, de Judas, versículo 9. Quando Miguel, um dos principais anjos, disputou com o adversário acerca do corpo de Moisés, não ousou fazer acusação ofensiva contra ele, mas disse: Adonai o repreenda. Olha o que Judas, irmão do Senhor, acabou de falar. Quando Miguel, um dos principais anjos, disputou com o adversário acerca do corpo de Moisés, não ousou fazer acusação ofensiva contra ele, mas disse que o Senhor o repreenda. Aí eu pergunto aos irmãos, né? Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente com a mente bitolada, tem muita gente com a mente atrofiada, e isso é ignorância. Tem muita gente que diz assim: eu só acredito naquilo que está na Bíblia, aquilo que está escrito. E aí, normalmente, eu pergunto a um irmão que me diz isso, ou a minha irmã: ok, então, para você, revelação, conhecimento, não tem nada de tradição oral que foi passada como um legado espiritual, só Bíblia.
Só o que está escrito, ok. Me mostra na Bíblia onde nós temos Satanás disputando o corpo de Moisés. Aí não consegue. Não, me mostra, porque Judas falou que Satanás disputou. Satanás disputou pelo corpo de Moisés. E Miguel protegeu o corpo de Moisés. O arcanjo Miguel protegeu o corpo de Moisés. Aonde está escrito isso? De onde Judas tirou isso? Não está na Torá, não está nos profetas. Aí sabe o que o mais espertinho vai te dizer? Isso é revelação. Deus revelou para ele esse mistério. Não, não. O povo de Israel que estava ali aos pés do Monte Nebo, que lamentou a morte do seu grande líder, Moisés, viram ele subindo, viram que ele não desceu, choraram a morte dele porque já era anunciado que ele iria morrer ali. Ninguém encontrou o túmulo dele, porque o próprio Deus sepultou o corpo dele. Isso é tradição oral. E mais, eu vou mais. A tradição oral já diz que Deus pegou a alma de Moisés, que era muito preciosa, e colocou a alma dele debaixo do seu altar. Não, pastor, aí já é heresia, pastor. Aí o senhor está exagerando. Não, meus santos. Lembre-se, os escritos do Novo Testamento, a Brit Hadashah, são escritos judaicos. Foram judeus que escreveram, imbuídos de toda uma tradição oral também. E tradição oral e revelação. Então, olha o que eu acabei de dizer. A alma de Moisés, o espírito de Moisés é tão precioso que Deus pegou a alma dele e colocou ela debaixo do seu trono. E aí, eu vou te tranquilizar agora, apesar de que vocês já me conhecem, eu sou muito sóbrio quando eu uso a tradição, e toda tradição ela tem que ser chocada e confirmada pelas Sagradas Escrituras. O filtro é as Sagradas Escrituras, e o Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, já nos diz: e vós tendes a mente de Machia, vocês têm a mente do Messias, vocês pensam, passam pelo crivo da palavra, examinam as Escrituras. Não é só a tradição oral que diz isso. O livro de Revelação, o livro de Apocalipse fala isso. Vamos lá? Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Eu vou dizer para os irmãos, não só a alma de Moisés era tão preciosa para o Eterno, mas como a alma de todos os justos, de todos os tementes a Deus. É tão preciosa que elas estão debaixo do trono de Deus. Olha só, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 diz assim: quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar a alma dos que haviam sido mortos por terem anunciado a palavra de Deus, isto é, por terem dado testemunho. De novo, vi debaixo do altar a alma dos que haviam sido mortos por terem anunciado a palavra de Deus. Então aqui a tradição é confirmada com as Escrituras, a tradição judaica é confirmada com as Escrituras. De fato, então, a alma de Moisés está debaixo do trono de Deus, e não só a alma de Moisés, mas a alma dos justos. Muitos perguntam sobre vida pós-morte, né? Muitos têm dúvidas sobre a vida após a morte, e aqui nós vamos fazer até um corte. O que acontece com a pessoa depois que ela morre? O que acontece após a morte? Há uma dúvida muito grande, há um questionamento muito grande, e aqui, irmãos, vale ressaltar duas teorias que são as principais. A primeira é que quando a pessoa morre, ela literalmente dorme, e quando você dorme, você fica inconsciente do mundo ao seu redor. Então há aqueles que ensinam que, como a morte é comparada a um sono, quando você morre, você dormiu, você apaga, e a sua memória, o seu contato com o mundo só vai voltar em Terrilat Hametim, na ressurreição dos mortos. Então, há aqueles que ensinam que você vai encontrar esse tipo de ensino, por isso eu estou apresentando ele aqui. Quando a pessoa morre, ela dorme, e ela perde a consciência enquanto dorme. E ela vai voltar só a consciência na ressurreição dos mortos. É uma grande proposta, interpretação. Mas eu vou apresentar outra, que é a que eu creio, que após a morte, a pessoa está consciente. O corpo é enterrado aqui, corpo fica aqui, mas o espírito volta para Deus que o deu. A alma volta para Deus, como diz a Bíblia. E os justos
ficam aguardando a ressurreição debaixo do trono de Deus, conscientes. E os ímpios também vão para o lugar dos mortos, para o Sheol, para o inferno, conscientes, aguardando também a ressurreição para a segunda morte. Eu creio na consciência pós-morte. Por que muitos não creem? Alguns alegam que, como Platão apresentou essa tese, eles acreditam que essa interpretação ela é platônica, ela é inspirada por Platão, é uma influência grega sobre esse conceito. Não, é um conceito judaico, porque Revelação, Apocalipse é um livro judaico, escrito por um judeu que recebeu uma grande revelação do dia do Senhor, o dia do juízo, Yom Hadim, e ele escreveu e deixou isso relatado e escrito. Por que eu creio na consciência? Eu apresento isso para até irmãos messiânicos meus. Eu apresento o versículo 10, que aqueles que estavam debaixo do trono de Deus, do altar, olha o versículo 10, eles clamavam em alta voz: soberano Senhor, Hakadosh, o santo, o verdadeiro, quanto mais esperaremos para que julgues os povos que vivem na terra e vingues nosso sangue? Ou seja, esse versículo 10 mostra a consciência pós-morte. Eles morreram aqui na terra, mas a alma e o espírito está consciente, tanto os justos quanto os ímpios. Eu sempre apresento também aquilo que é chamado de a parábola do rico e o Lázaro, né? E há aqui um conflito também, porque parábola não cita nome, e lá Yeshua dá o nome a Eleazar, a Lázaro, e diz que aquele que está no Sheol, no inferno, em tormentos, ele está consciente a ponto que ele pede: Pai Abraão, permita que eu volte para que eu avise os meus irmãos, ou permita que algum dos mortos aqui volte, para que avise aos meus irmãos, para eles se arrependerem e converterem, para eles não virem para cá onde eu estou. Então o rico estava consciente da sua situação, de que ele merecia estar ali, sobre tormento, e ele não queria que os seus irmãos viessem para cá, e a resposta para ele foi do pai Abraão: eles têm a lei, eles têm a Torá, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Ou seja, eles têm as escrituras para crer, eles têm a Torá para crer, ele tem as profecias, os profetas para crer, para não irem para o inferno. Mas aí o rico questiona: mas se um morto voltar daqui, eles vão crer. Se um morto voltar à vida, eles vão crer. E o pai Abraão falou: não vão crer, ainda que alguém volte dos mortos. E de fato alguém voltou dos mortos. Yeshua HaMashiach ressuscitou ao terceiro dia, e mesmo assim a humanidade se recusa em crer nele. Não adianta, nem aquele que morreu voltar à vida, que eles não vão crer. Se eles não quiserem, eles não vão crer em Moisés e nos profetas, porque suas obras são más e eles não querem se converter dos seus maus caminhos. A verdade é essa. Eles não vêm para a luz, como Yeshua ensinou. Vocês não vêm para a luz porque as suas obras são más, e vocês não querem que, ao virem para a luz, as suas más obras venham ser expostas e vocês tenham que abandonar os seus maus caminhos. Esse é o mundo, irmãos. Esse é o mundo que nós vivemos. Muitos não querem vir para a luz. Por que muitos não querem aceitar Yeshua como Messias e servir ao Eterno e guardar os mandamentos? Porque as suas obras são más. Eles vão ter que abandonar os seus maus caminhos, e eles não querem, eles preferem permanecer nos seus maus caminhos, num caminho largo, que vai conduzir à condenação eterna. Mas eles preferem. Então, aqui, irmãos, onde estão os mortos? Foi ensinado. Estão conscientes ou não? Está aí o posicionamento, meu posicionamento de acordo com as Escrituras. E por que eu frisei isso, irmãos? Porque o que Judas ensinou sobre a contenda contra o corpo de Moisés é algo judaico. Existia um livro na época de Judas. Existia uma tradição oral que se tornou livro já na sua época, chamado, olha só, anote aí, Testamento
de Moisés. Você encontra hoje esse testamento, parte dele. E esse escrito judaico, ele é do início do século I, tá? Então, da época de Judas. E nós temos também outro escrito que é posterior, do século 3, 4 depois de Cristo, chamado Deuteronômio Rabá, que vai falar também da disputa de Satanás com Miguel acerca do corpo de Moisés, e vai narrar também que o próprio Deus é quem sepultou Moisés. Que honra! O próprio Deus o sepultou. Então, no testamento de Moisés, nós temos a disputa entre Satanás e Miguel acerca do corpo de Moisés. Então, nós temos o testamento de Moisés, nós temos Deuteronômio Rabá, em 11:10, se você quiser anotar aí, que relata uma disputa uma hora antes, tá? Da morte de Moisés, entre Samael, e aí é dado o nome na tradição judaica para Satanás de Samael. Há uma disputa uma hora antes da morte de Moisés entre Samael e o próprio Moisés. O que diz essa tradição? Que quando Samael veio buscar a alma de Moisés, Moisés falou: não, você não vai recolher o meu espírito, a minha alma. Então o próprio Deus teve que vir e, segundo a tradição, com um beijo, ele suga, ele tira o espírito, a alma de Moisés e o sepulta. Ele também contende com Samael, com Satanás, falando: não, você não vai me levar a Deus, não vai ser você. Nós temos também o Targum Yonatan, que afirmou que o túmulo de Moisés foi colocado sob a autoridade de Miguel. No testamento de Moisés é ensinado também que Deus é quem designou Miguel para enterrar o cadáver de Moisés, mas Satanás reclamou desse cadáver, e aí sim Miguel disputou com o adversário acerca do corpo de Moisés. Então, isso é um conceito judaico do primeiro século e que foi se perpetuando através da tradição oral. E sobre a alma está debaixo, a alma de Moisés, né? Está debaixo do trono de Deus, e ser uma tradição judaica também, eu quero citar aqui, que essa ideia da alma debaixo do altar, ela não é estranha à literatura judaica. Olha só, de acordo com uma obra do século II, século II, atribuída ao Rabi Natan Ha-Bavli, ele escreve o seguinte: Hakadosh, o santo, abençoado seja ele, pegou a alma de Moisés e guardou-a debaixo do trono da glória. Mas nós sabemos que não é apenas a alma de Moisés que é guardada debaixo do trono da glória, mas também a alma dos justos. Olha o Rabi Akiva, do século I também, costumava dizer o seguinte: quem é enterrado embaixo do altar é como se fosse enterrado debaixo do trono da glória. Avot de Rabi Natan, 12:4 e 26:2. E aqui eu quero abrir um parênteses também. Olha que interessante. Hoje, quando você vai trazer para os nossos dias, na verdade, ali para o século XVIII, ou até mesmo antes, né? Século XVI, XVII, século XVIII, existe uma tradição católica de enterrar os padres, né? E os irmãos vão lembrar disso. Aqui em Mariana tem, na Praça da Sé ali tem. Debaixo da igreja da Praça da Sé, a matriz de Mariana, debaixo dela estão sepultados bispos, arcebispos, cardeais, né? Grandes padres são sepultados ali, debaixo de onde fica o altar da igreja católica. E aí, até nisso, eu vejo que um resquício judaico, mas aqui de algo que é espiritual, eles se tornaram literal. E aí acabou que, infelizmente, virou uma profanação, porque o próprio Eterno ensinou que a morte impurifica. Então, como é que eu posso sepultar pessoas dentro de um local sagrado? Eu estou profanando aquilo que eu estou chamando de sagrado, porque a morte, ela impurifica. Mas qual que era a ideia? Quanto mais próximos enterrados do altar, mais próximos de Deus. Essa é a ideia. Você pode perguntar a algum católico: por que as pessoas eram enterradas dentro da igreja? E as
as pessoas pagavam fortunas para ser enterrado mais próximas possíveis do altar, por causa dessa ideia que é judaica. Quanto mais próximos você é enterrado do altar de Deus, mais próximo você está de Deus. Isso é um conceito totalmente judaico. Rabi Akiva dizia que enterrado embaixo do altar é como se fosse enterrado debaixo do trono da glória. Então é um conceito judaico. Olha só, de acordo com o Talmud, o Rabi Abba Arikra, do século III, conhecido como Rav, ensinou que o arcanjo Miguel oferece um sacrifício no altar do templo celestial. Menahot 110a. Tessafot, que é um comentarista medieval do Talmud, disse que nessa passagem o sacrifício é da alma dos justos, ou seja, a alma dos estudiosos da Torá, de forma semelhante ao Tratado Shabat 152b. Então, essa alma, o sacrifício que Miguel oferecia no templo celestial, na verdade, é a alma dos justos que ele deposita debaixo do trono da glória de Deus. E esse é um outro conceito muito judaico. Quanto mais a pessoa é justa, mais anjos anunciam o seu nascimento e vêm na sua morte. Tanto que para a morte de Moshe veio Micael, veio o arcanjo Miguel. Essa ideia também é neotestamentária. Nós temos no Novo Testamento os anjos vieram, anjos expressivos, muito expressivo, que a Bíblia dá o seu nome, Gabriel, veio anunciar o nascimento de Yeshua. E várias miríades de anjos vieram à Terra quando da ocasião do nascimento de Yeshua. Nós vemos anjos consolando Yeshua no Gólgota, no Getsemane, no Getsemane. Então, essa ideia de anjos virem no nascimento, a ideia de anjos manifestarem na morte do justo, a tradição diz que por isso que a morte do justo ela é tranquila e por isso que a morte do ímpio ela é terrível. E às vezes fica explícita no rosto da pessoa quando ela morre. É interessante, né? Quando você olha para um rosto de um justo quando ele morre, você vê um rosto limpo, puro, tranquilo. Você vê, nossa, teve uma boa morte, descansou, tranquilo. Deus recolheu. E o ímpio? Quando você olha lá no caixão, você vê aquela carranca, aquela expressão fechada, contorcida. Por quê? Ensina a tradição. Quando a morte vem buscar o justo, os anjos de Deus tampam ela. E eles nem conseguem ver a morte. E o ímpio? Ele vê as claras a morte vir buscar. Por isso, o espanto no rosto, o temor, o medo. Por isso que muitos, antes de morrer, começam a ter reações estranhas e assustadoras de que estão vendo o mundo espiritual. Sim, de fato. Estão vendo o mundo espiritual. Pessoas no leito de CTI já começam a ver o mundo espiritual. Eu tive relato disso enquanto eu estava acompanhando a minha mãe. O mundo espiritual fica mais latente. A morte ali ceifa a cada minuto, hora, dia. Então, irmãos, nessa paraxá, nós terminamos o estudo da Torá, terminamos
com a morte de um tzadik, com a morte de um justo, chamado Moisés, em que o próprio Eterno o sepulta, segundo a tradição judaica, e que até para sepultá-lo, houve uma disputa sobre o seu corpo entre Satanás e Miguel, e quem cita isso é Judas, irmão do Senhor, na sua epístola, no versículo 9. Então, nós aprendemos daqui que os escritores da Brit Hadashah, do Novo Testamento, usou tradição oral, Judas usou, Pedro usa, Paulo usa tradição oral, e nós vamos ter um estudo específico sobre a tradição oral e a tradição escrita e como usá-la de uma forma que, olha só, deixa eu só ler para vocês, eu citei Deuteronômio Rabá 11:10, né? Deixa eu só ler para vocês o que está escrito. Diz assim, olha, desde os céus, para levar a alma de Moisés, e com ele estavam 3 anjos ministradores, Miguel, Gabriel, Isaac, Zaguiel. Miguel preparou o esquife, Gabriel estendeu um pano de linho, de fino linho, na almofada que estava debaixo da cabeça dele. Zaguiel põe um pano de linho fino nos pés dele. A seguir, Miguel fica em pé de um lado, Gabriel do outro. O santo, abençoado seja, convoca a alma de Moisés, mas esta responde: Mestre do universo, imploro-te, deixe-me ficar no corpo de Moisés. Nisso, Deus beijou Moisés, tomando sua alma com um beijo de sua boca, e Deus, se é que seja possível dizer isso, chorou. E o Ruach HaKodesh disse: em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés. Deuteronômio 34:10. Abençoado seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Deuteronômio Rabá 11:10. Então, irmãos, nós teríamos aqui várias literaturas judaicas para citar. Eu citei alguns, o Targum, Yonatan, né? Principalmente o Testamento de Moisés, Deuteronômio Rabá, que é do século 3, 4. Isso mesmo, eles foram compilados no século 4, tá? Então, nós temos várias tradições que ensinam que houve uma disputa contra Miguel e Satanás, e que o próprio Deus sepulta, os anjos de Deus sepultam ele, por isso que não se sabe aonde está o túmulo de Moisés, até os dias de hoje. Então, irmãos, nós concluímos assim o estudo da Parashá Vezut Habrahá, concluímos o ciclo anual de estudos da Torá, estudando a 54ª porção da Torá, e nós já no próximo Shabat, nós já vamos começar a fazer o reinício hoje em Simchat Torá, mas no próximo Shabat nós já começamos a estudar a Parashá Bereshit e reiniciamos novamente o ciclo de estudos da Torá.
Amém? Então, hoje nós falamos aí um pouquinho sobre a morte de Moisés, a morte do justo, o que acontece após a morte, os níveis de interpretação da Bíblia. Então, espero que os irmãos tenham sido abençoados e Shabbat Shalom a todos os irmãos e até o próximo estudo da Paraxá.